Chega um determinado momento que a gente tem um hábito. E aí a gente começa a fazer aquela mesma coisa todos os dias. Chega um determinado momento que aquele hábito, ele sai da mão do indivíduo que está executando e ele vai para ser automatizado pela lei da natureza. E aí este hábito não pertence mais ao indivíduo que começou a executar. Em algum momento, seja qualquer hábito, roer as unhas, fumar, qualquer coisa, hábitos começam, né, em um momento e eles são mantidos por uma razão. Depois de um tempo fazendo esse hábito, ele simplesmente passa para a lei da natureza que o automatiza. Por isso você respira, por isso você tem o seu ciclo do sono muito bem organizado, ou não tanto. Por isso que você tem determinados hábitos automáticos do seu corpo, como seu coração batendo, justamente porque a lei da natureza captura esses hábitos e começa a literalmente executar de forma automática. Funciona para as questões biológicas e também para as questões emocionais. Se você tem algum determinado hábito e você está seguindo com esse hábito por um tempo, geralmente, não são 21 dias, geralmente 111 dias, né? São 3 meses. Você tem ali a lei da natureza que captura esse hábito e automatiza para você. Então, nesse caso, esse hábito não é mais seu. E aí ele está literalmente registrado em você. E isso pode passar para frente, né? Se você investe muita energia em um hábito, para que aquele hábito seja mantido por muito tempo, e você passa muitos anos fazendo aquilo, e você passa investe muito tempo, muito pensamento naquilo, muita energia, você tem aquilo fortalecido e aquilo pode passar para frente, né? Você ensina seus filhos, que ensinam seus netos e por aí vai, né? Então, o eu sobrevivente cria relacionamentos para si, para resolver demandas do eu sobrevivente. Então, se o eu sobrevivente tem uma necessidade de ter alguém forte do lado, uma pessoa musculosa, tô dando um exemplo, tá? Uma pessoa musculosa do lado para se sentir protegido, então o eu sobrevivente vai demandar isso de um relacionamento. O seu ego é o vaidoso interno, ou seja, a vaidosa interna tá ali, o Deus substituto. Olá, Ana, tudo bem? Boa noite. O Deus substituto, que é o vaidoso interno do ego, está sempre voltado para o que os outros pensam de mim. Eu quero ser perfeita, eu quero ser melhor para os outros, eu quero que todo mundo me admire. Essa é a voz do ego. Ou seja, está sempre preocupado com o que os outros pensam de você. Está sempre preocupado com o que os outros estão falando de você, com o que os outros estão pensando de você. Faz tudo pensando o que os outros estão observando e pensando sobre mim. A voz do ego é aquela voz de quando você está, sei lá, fazendo uma pintura. Só que você não entra no flow daquela pintura, você não vai no fluxo daquilo, você não se entrega para aquilo. Porque a voz do ego faz você ficar ali preocupado, você tem alguém te observando e te admirando, e você começa a criar na sua cabeça, nossa, e fulano está me observando, está me admirando, e olha como eu sou incrível, e aí você começa a conjecturar você na posição de Deus substituto, né? Essa é a voz do ego. À medida que a gente vai conhecendo a vibração do ego, ela é muito evidente. Você consegue perceber a voz do ego muito fácil. Por quê? Porque a voz do ego, ela é muito eutista, ou seja, é sempre sobre mim. É sempre o que eu quero, o que eu desejo, é sempre sobre mim. Então, a voz do ego, ela cria relacionamentos que são relacionamentos egoístas, ou seja, sobre mim. Eu quero por exemplo, se eu quero uma pessoa que seja um troféu para mostrar para as outras pessoas, percebe como é uma demanda do ego? Se eu quero uma pessoa e essa pessoa tem que fazer tudo o que eu quero o tempo todo, percebe como também é uma demanda do ego? Então, o eu sobrevivente e o ego possuem as suas demandas emocionais. E essas demandas fazem com que a gente busque
relacionamentos. Então, por exemplo, a crença de que as nossas antepassadas acabaram tendo, e muitas mulheres ainda têm essa crença, de que só tem valor perante a sociedade se tiver um relacionamento, se tiver com um homem, né? Então, de onde vem essa demanda? Qual voz interna dessa mulher e dessas mulheres criaram essa demanda? O ego. Por quê? Olha, gente, agora eu tenho valor. Olha, gente, agora eu sou perfeita. Olha, gente, agora eu estou completa, né? E essa voz do ego é o que faz com que as mulheres, elas, por exemplo, elas conheçam um cara em uma semana e aí já comecem a exigir muito desse homem para ter um relacionamento comprometido para mostrar para as outras pessoas. Percebe como no fundo, se você perceber com muita sutileza e muita verdade, você vai perceber que essa mulher nunca gostou desse cara. E o contrário também, tá? Às vezes o homem tem essa demanda de ter uma mulher para mostrar para os amigos, para mostrar para a sociedade. Às vezes até, dependendo do contexto, às vezes é até mais comum nos homens isso, né? De mostrar para a sociedade, de ter como um prêmio também, como uma voz do ego, né? Só que perceba que nessa situação, esse cara também nunca viu de verdade essa mulher. Ele nunca gostou dela de verdade. Porque quando você gosta da outra pessoa, você realmente gosta daquela pessoa por ela em si, e não pelo que ela pode proporcionar para os outros. Não quer dizer que, por exemplo, o seu ego também não possa gostar daquela pessoa. Não quer dizer que você tem que rejeitar a voz do ego, não é isso. A voz do ego e a voz do eu sobrevivente são vozes que elas fazem parte do processo. Ou seja, se não existisse ego, não existiria vida manifesta. Por quê, Aline? Porque a vida manifesta, ela é como se fosse uma mesa, certo? Essa mesa é a melhor mesa que eu vou conseguir desenhar agora, tá, galera? A vida manifesta. Essa mesa tem os seus pés, ou seja, o ego é um dos pés, o amor incondicional é um outro pilar, né? O livre-arbítrio é um outro pilar. E vários outros, né? Tem o DNA, enfim, tem vários outros, mas só para você entender que se você atenta contra qualquer um desses pilares, o amor incondicional, significa que você pode fazer o que você quiser, que as células do seu corpo não vão se desfazer. Ou seja, você pode tomar basicamente a decisão que você quiser, que as células do seu corpo não vão ficar envergonhadas, elas não vão ficar contra você, elas não vão se desfazer, tá? O livre-arbítrio é literalmente o direito de cada um de nós escolhermos aquilo que é melhor para nós. Isso significa que se você tira, e o ego é o senso de separatividade, né? Se você tira o amor incondicional, o livre-arbítrio ou o ego, você desmonta a vida manifesta. Por quê? Se você não tiver um senso de separatividade, você é Deus em si. Se você não tiver o amor incondicional, você não existe. E se não tiver o livre arbítrio, você é Deus em si. Ou seja, no fim, acaba desmontando o esquema da vida manifesta. É por isso que a vida existe. Porque existe tudo isso que faz com que ela se sustente. Então, não vamos. Primeiro convite que eu vou fazer para vocês é: não vamos demonizar o nosso ego. Também não vamos demonizar o nosso eu sobrevivente. Não é certo ou errado, é o que é. E tem o seu propósito, e tem a sua função. Então vamos olhar com pragmatismo, ou seja, com mais objetividade para o ego e para o eu sobrevivente, para que a gente consiga entender onde é o espaço e o quadrado de cada um. E aí a gente entende onde é o espaço e o quadrado do eu superior também, né? Porque temos essas três vozes dentro da nossa cabeça e o eu superior é uma delas. Mas vamos lá, voltando então para os relacionamentos. Quando você tem um relacionamento completamente baseado no ego, em essência, o ego não consegue olhar para fora.
O ego só olha para dentro de si, tá? O que que isso significa? Significa que, por exemplo, se você é uma pessoa que está se dispondo a ser uma terapeuta, e aí você vai fazer a leitura do campo da outra pessoa, você vai fazer a leitura do eu superior do outro. Por exemplo, a gente ensina isso dentro do método eu superior, tá? A fazer a leitura das outras pessoas também. E aí, se você faz essa leitura através do seu ego, você não consegue ler. Você não lê o campo da outra pessoa, porque o seu ego projeta você no outro.